Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um vídeo que eu já estava querendo trazer há muito tempo. Estava esperando finalizar pelo menos o meu primeiro ano aí sendo assinante do clube, para poder conversar com vocês com mais propriedade, né, de quais são as minhas impressões sobre o Clube de Literatura Clássica, se vale a pena assinar. Então eu vou falar aqui um apanhado dos principais aspectos que todo mundo precisa saber antes de assinar o Clube de Literatura Clássica. Aguardo vocês depois da vinheta. Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar falando de como foi esse meu início no Clube de Literatura Clássica, né? Eu não lembro exatamente como foi que eu tomei conhecimento da existência do clube, mas eu lembro que eu vi a edição da Divina Comédia, né, de Dante. Se eu não me engano, eu estava procurando edições, procurando sobre qual é a melhor tradução, a melhor edição. E eu acabei me deparando com a edição da Divina Comédia do Clube de Literatura Clássica. Vou até aqui pegar, que é essa obra de arte aqui. Eu fiquei simplesmente apaixonada por essa edição, porque é uma edição assim belíssima e que se diferencia muito assim em questão estética, né, das outras edições da Divina Comédia. Então achei um livro muito bonito. E aí eu fui atrás de saber que editora é essa, né, como é que eu posso adquirir essa edição da Divina Comédia. E aí eu descobri o Clube de Literatura Clássica. Na época, eu não tinha ainda limite no meu cartão de crédito, essa é a verdade, para poder assinar de imediato o Clube de Literatura Clássica. Então eu fiquei ali paquerando o Clube de Literatura Clássica por bastante tempo. Acho que foram meses e meses. E eles têm isso, né, de sempre no começo do primeiro dia do mês revela qual é o livro. E eu ficava naquela expectativa mesmo não sendo assinante. E eu lembro que quando assim que eu conheci o clube, eu fiquei vendo as edições passadas e é bastante interessante porque sempre que eles vão revelar os livros, eles colocam alguns vídeos, né? Na verdade é o vídeo de revelação, que é um vídeo bem trabalhado, né? Bem criativo. E essas coisas sempre me chamam bastante atenção. Eu gosto dessa mistura, né, entre aquilo que é clássico com aquilo que é atual. Isso sempre acaba me chamando a atenção. E eu simplesmente vi todos os vídeos de todos os livros, todos os boxes, até o momento, né, do que tinha ali até o momento, que foi no mês de novembro de 2024, isso. Então, eu assinei o clube em novembro de 2024, né? Mas no mês em que eu descobri o clube, eu acabei vendo todos os vídeos, até desde o primeiro boxe, né, até aquele momento. E eu tava bastante assim, ansiosa, criando expectativas, porque eu achei muito interessante essa iniciativa, né? De você assinar um clube e você todo mês ficar recebendo obras na sua casa. Em uma edição super diferenciada. Já existiam outros clubes, mas eram edições mais comuns. Eu achei bem original a proposta, gostei muito do design das capas, tudo me agradou, né? Mas eu sempre ficava naquela dúvida, será se vale a pena mesmo eu assinar? Porque sempre quando eu ia comprar um livro, principalmente porque o meu foco é ler os clássicos, né? Eu sempre gostava de fazer pesquisa sobre as diferentes edições. Então eu pegava uma edição de uma editora, comparava com a outra, via vídeos sobre as traduções, comparativo de traduções. E eu gosto bastante desse trabalho de pesquisar e ver outras edições e traduções e escolher aquela que eu quero. Aí eu ficava, será se eu faço esse investimento? Mas ao mesmo tempo eu queria muito a edição da Divina Comédia, e para eu conseguir adquirir eu teria que ter acesso à loja, então tinha que ser assinante. Até que eu decidi,
quer saber? Tô com limite no cartão agora, eu vou dar essa chance, né? E caso eu não me adapte com essa ideia, caso eu sinta falta dessa pesquisa, vamos dizer, essa curadoria pessoal minha, aí no próximo ano eu não renovo. E aí aconteceu que eu gostei muito da experiência. Eu acredito que só porque você recebeu aquela edição do clube, não quer dizer que você não possa adquirir outras edições, né? Existem algumas obras do clube que provavelmente eu vou querer edições de outras editoras, mas eu acredito que vale a pena você ter uma edição mais bem trabalhada, né, com um material de maior qualidade, porque você acaba que a maioria das edições que você encontra na Amazon, dessas editoras mais comuns, geralmente vem no material que ele vamos dizer que é pior, né? Ele é mais frágil, digamos assim. E por mais que não seja ali exatamente o mesmo livro, que não seja a mesma tradução, a mesma edição, mas que você, pelo menos tendo aquela obra numa edição mais bem trabalhada, eu acredito que só por isso já vale a pena, né? Na minha opinião. Então, basicamente, caso você também esteja com esse mesmo medo de adquirir o clube, de assinar o clube, e ter medo de se arrepender por conta de você gostar de ter esse comparativo de edições, eu acredito que vale a pena você fazer o teste, né? E vai ser mais uma edição aí que você vai ter em mãos para poder comparar com outras que posteriormente você queira vir a adquirir. E, sinceramente, para vocês, assim, até agora, até o momento, todos os boxes que eu recebi, eu fiquei muito feliz, me agradou bastante. Então agora vamos adentrar especificamente nas características principais, né, nos pontos principais que você precisa saber antes de assinar o Clube de Literatura Clássica. Gente, um ponto que eu gostaria de destacar, para quem já era inscrito no canal, já vinha acompanhando os vídeos, não sei se vocês notaram que eu iniciei os unboxings aqui no canal desde que eu assinei no meu primeiro mês, e aí eu parei no box do Quincas Borba, né? E depois não gravei outros unboxings. Eu continuei sendo assinante, né? A minha assinatura anual, ela ia até o mês de novembro. Recebi os outros boxes, gostei bastante, mas por conta de situações da vida mesmo, tava muito corrida, eu não consegui gravar esses vídeos. Quero, inclusive, retornar a partir desse mês do box de janeiro de 2026 a gravar mensalmente os unboxings de cada um, né, dos boxes do clube. Mas eu tenho aqui as edições, né, que faltaram fazer um unboxing. Eu vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo. Eu confesso pra vocês que eu não ia renovar, né, o Clube de Literatura Clássica para esse ano de 2026, né, por questões pessoais mesmo, financeiras, questão de trabalho, eu saí do trabalho, então eu tinha resolvido que eu ia dar uma pausa, né. Só que aí eu acabei ganhando de presente do meu namorado, porque acho que ele cansou de ouvir eu dizendo que eu ia ficar muito triste e que eu ia dar uma pausa, mas que eu queria depois retornar e comprar as edições que ficariam faltando, né? E sempre que eu recebia ali os vídeos no Instagram, eu acabava compartilhando com ele e falando da minha frustração em ter que... certas indiretas, né? Eu já queria o presente. Aí até que ele me deu essa renovação do Clube de Literatura Clássica de presente, então pra mim, assim, foi uma grande felicidade. Então vamos lá, eu falei, e pra quem não conhece o Clube de Literatura Clássica, né, o que é o Clube de Literatura Clássica? Ele é um clube de assinatura, né, é como se fosse a assinatura que você faz na Netflix, nessas plataformas, né, que você paga mensalmente, e você vai receber um box todo mês de literatura, né? De literatura clássica, isso que é o importante e que eu acho que é tão assertivo, pelo menos pra mim. Porque quem se propõe a ler a literatura clássica, esses livros clássicos, não se importa muito, pelo menos eu, se aquele livro me agrada, se não me agrada, se eu tenho um interesse pessoal. Não. Eu acredito que quem consome, quem se propõe a aprender, a adquirir o conhecimento
desses livros clássicos é para adquirir alta cultura. Então você tem um interesse muito maior. Você sabe da importância daqueles livros e você quer incorporar os conhecimentos que aquelas obras vão lhe trazer e vão acrescentar na sua cultura, né? Você vai adentrar ali no mundo da alta cultura. E eu acredito que todo mundo que tem esse interesse não vai se arrepender de ter adquirido nenhuma das obras que vai chegar na sua casa, né? Porque são obras clássicas, são livros clássicos que têm uma importância de fato para a humanidade, né? Que contribuíram para a formação dessa alta cultura. Por isso que eu acho que é tão assertivo você que gosta dos livros clássicos de fazer essa assinatura. Então esses boxes eles são compostos do livro principal, né, a obra principal, que é o livro clássico em si. Sempre vem acompanhando um livreto, que muitas vezes é do mesmo autor, mas ele é menorzinho, né? Então, geralmente são contos, histórias menores, né? E eles colocam ali o livreto menor junto com o livro principal, mas nem sempre é do mesmo autor, às vezes é correlacionado ao mesmo tema de diferentes autores e eles colocam junto. Também vem acompanhado por um marca-página, todo personalizado, bem bonitinho, ótima qualidade material e uma foto do autor. Os últimos boxes, eles também estão vindo com uma espécie de folheto, que é como esse folheto aqui. Eles vêm com o autor, um QR Code direcionando para uma aula produzida pelo clube e atrás um planner de leitura. Aqui nesse caso, né, de 30 dias para ler Orgulho e Preconceito em 30 dias. Então, ultimamente também tá vindo esse brinde, né, vamos dizer que é um brinde a mais. É basicamente isso, o valor da assinatura, ele é um valor elevado, realmente. Eu, apesar de gostar bastante dos livros, entender que realmente os livros têm bastante qualidade, mas eu acho que realmente é um valor, assim, elevado para livro, né? Mas a gente vê aí que acaba sendo de acordo com o preço que a gente tem das editoras comuns. Acaba sendo um pouquinho mais elevado, porque é um material de maior qualidade, tem a questão do envio e tudo mais. Então, acredito que já deu para entender mais ou menos. Eu vou deixar, inclusive, o link do site do clube, né? Para que fique mais fácil para vocês que não conhecem entrar e pegar lá informações. Vocês conseguem lá no site ver o catálogo e vocês veem todas as obras que já foram publicadas, né? Pelo clube. E qual é o terceiro ponto, né? Que eu gostaria de tratar com vocês é justamente sobre a entrega, né? Que é eu acredito que dos pontos a se criticar do clube, esse é o principal. Vamos dizer que esse é o principal ponto fraco do Clube de Literatura Clássica, né? Que é a entrega e a logística. O que acontece? O livro, o box, ele é revelado no primeiro dia do mês. Então, o box de janeiro de 2026, ele foi revelado dia 1º de janeiro de 2026. Mas você só vai receber esse livro de fato nas suas mãos no mês subsequente. Então, qual é o prazo de envio dos boxes? O 15º dia do mês subsequente. E esse é o prazo de envio e não o prazo de recebimento. Então, até o dia 15 do mês subsequente, eles têm para enviar o box para você. Aqui, como eu sou do interior do Ceará, então já é um caminhozinho bastante longo, já vem assim, já tem um período, né, até que esse box chegue para mim do envio até a entrega, já é uns dias até que consideráveis, né? Então acaba que eu acabo recebendo o livro no final do segundo mês, né, no final do mês subsequente. Aí o que acontece? Pode ser que isso gere uma frustração em você, pode ser que você fique muito ansioso para receber e você quer que chegue logo, né? Quando você descobre qual é o box, você já quer ler durante o mês, eles ficam falando sobre aquela obra. Pode ser que isso gere uma ansiosidade em você e, consequentemente, por conta da demora, isso gere uma frustração. Então, eu acredito que sim, esse é um ponto fraco, porque a entrega ela acaba sendo um pouco demorada, né? Eu acredito que o ideal seria que os boxes fossem revelados no
o primeiro dia do mês e também fossem enviados dentro desse mês que ele foi revelado. Porque o que acaba acontecendo? Você acaba vendo a revelação do outro box, né, do mês subsequente, acaba que aquela sua expectativa, aquela sua ansiosidade pelo box do mês passado já passou e você agora tá na expectativa pelo box daquele mês e você só vai receber ele no outro mês e vai chegar pra você nesse mês ou do mês passado. Então acaba que você já perdeu um pouco da expectativa, né? Mas assim, gente, quando o livro chega, quando a caixinha do clube chega na sua casa, que você abre, olha, tudo que você passou de frustração com a entrega, né? Tudo que você passou de ansiosidade, vale a pena, porque é uma sensação única. Realmente o clube ele não vende um produto, ele vende toda uma experiência, né? Quando você abre a caixa, aí tem aquele papel de embrulho que também é personalizado de acordo com a obra. E aí você pega ali o livro, vê os brindes e vê ali o capricho. Realmente você acaba até se esquecendo das raivas que você passou esperando esse livro chegar na sua casa. E agora falando sobre a qualidade física das edições do Clube de Literatura Clássica. Aí é algo que eu não tenho assim o que falar de negativo. Vou mostrar aqui pra vocês o meu box, o livro, na verdade, né, de Dom Quixote. Como vocês podem ver, ele tá aqui com algumas avarias, né? Aqui também vocês podem observar, foi algo que me deixou bastante triste. Mas o que foi isso, né? Foi a minha gatinha, que ela acabou arranhando, ela foi afiar as unhas aqui no meu livro. Eu estava dormindo, o livro do meu lado, e acabou que eu não vi, quando eu acordei já estava desse jeito. E eu sei que foi ela, porque tem aqui no livro algumas marcas de unhas, né? E uma coisa dessa, né, eu acho que acredito que qualquer edição, de qualquer editora, de qualquer material, não iria resistir, né? Porque as unhas de um gato, acho que não tem como resistir, né? Mas esse livro aqui, ele foi um livro que eu coloquei ele muito à prova, porque eu carreguei ele muito na minha bolsa. Eu ia pro trabalho, eu levava ele. Eu ia para o salão, eu levava ele. Eu ia para qualquer lugar, eu ia pra faculdade, eu levava ele. Tinha vez que eu colocava ele na bolsa de manhã cedo e eu tirava ele da bolsa em vários lugares, ia pra faculdade e tirava ele da bolsa, lia, chegava em casa 10, 11 horas da noite e ainda ia ler mais. Então, assim, foi um livro que eu pude carregar ele bastante, colocar ele bastante à prova para ver a qualidade. E, gente, olha, eu não tive nenhum problema com relação à parte interna de folha descolar, nas minhas marcações, as marcações ultrapassarem para o outro lado. Então aqui você vê que realmente você tem uma capa de boa qualidade, né? Aqui a outra página interna, as páginas propriamente ditas do corpo do livro, elas também têm uma gramatura boa. Elas são assim grossas, sabe? Não é aquela folha mais fininha. Eu, infelizmente, não entendo muito dessa questão de materiais, né? Mas o que eu posso dizer pra vocês é que esse livro aqui, ele foi sim colocado à prova e ele resistiu. Vocês veem aqui por dentro ele está ok. Não tive problema com descolamento. O único problema também que eu tive com esse livro foi que esse foi o único livro que ele veio com o fitilhozinho dele descolado. Ele estava solto quando ele chegou pra mim. Mas eu consegui eu mesma colar, né? E aí, depois que eu colei, ele não saiu mais. Mas tá aqui o livro em perfeitas condições. Então, por isso que eu digo pra vocês que o material dos livros, ele é bom, vale a pena. Porque se esse livro aqui resistiu a tudo que eu fiz com ele, durante mais ou menos aí 3, 4 meses, que foi o período que eu demorei pra ler Dom Quixote, então pode confiar que o material é de boa qualidade. Sobre a qualidade das traduções. Então, esse é outro ponto que é bastante discutido em relação ao Clube de Literatura Clássica. Eu acredito que atualmente nem tanto, mas quando o clube começou, né, no início do clube,
eles acabaram usando bastante traduções de domínio público, né? Traduções muitas vezes antigas, com uma linguagem já que não é mais tão atual, que já se tornou difícil para nós, né? Por conta dessa mudança que a linguagem vai tendo aí naturalmente. Um exemplo disso é o próprio Don Quixote, né? Aqui a gente tem a tradução do Aquilino Ribeiro, e é uma tradução portuguesa, né? Não é uma tradução brasileira. Teve esse burburinho, algumas reclamações, porque a tradução do Aquilino Ribeiro, ela é antiga, é uma tradução já antiga, não é o português do brasileiro, é o português de Portugal. E então o pessoal reclamou bastante, né? Eu vi algumas pessoas fazendo crítica. Mas, gente, olha, nos livros do início do clube que eles colocaram esse tipo de tradução, é porque, ao meu ver, eram realmente traduções consagradas. Eu acredito que não é só porque um livro, uma tradução, ela é mais difícil, mais complicada de você ler, que aquela tradução não presta. Por exemplo, essa tradução da Aquilino Ribeiro, de Don Quixote, para mim ela é uma obra de arte, e para muitas pessoas que entendem de tradução, que eu já vi a opinião, elas elogiam demais o Aquilino Ribeiro como autor também. Era um autor assim ímpar, um dos autores mais importantes portugueses. Então, assim, tem que ter também o porquê que você está criticando. É só porque você quer uma tradução nova, né? Mas eu acredito que o clube, ele ouviu essas reclamações, e os livros mais atuais, né, os últimos box dos últimos anos, eles têm vindo, em sua maioria, com traduções novas, traduções mesmo feitas pelo Clube de Literatura Clássica, né? O pessoal criticava bastante porque o livro, ele já tem um valor assim um pouco salgado, e eles ainda não contratavam um tradutor, eles pegavam tradução de domínio público, aí era outra crítica, né? Então acredito que agora eles estão investindo em traduções novas, o que eu acredito que não é mais assim um motivo de tantas reclamações como antes, né? Essa questão das traduções. Eu estou lendo, inclusive, o Terra dos Homens, estou gostando bastante da tradução, e é uma tradução nova, é uma tradução feita pelo Clube de Literatura Clássica, e até agora eu não tenho assim críticas à questão de tradução de nenhum dos livros do clube. Em relação à qualidade da revisão, né, e do texto em si, eu não tenho nada a reclamar. Os livros que eu já li, editados pelo Clube de Literatura Clássica, eu não vi grandes problemas e grandes erros de revisão. Talvez uma pessoa com um olho mais atento, uma pessoa com mais conhecimento também dessa área, possa pensar diferente, né? Possa já ter olhado com mais cuidado, identificado problemas. Mas eu, como uma pessoa leiga, eu não tive problemas com essa questão de erros ortográficos e tudo mais. Como, por exemplo, eu já tive com outros livros, né? Vou pegar aqui, esse livro aqui. Foi um livro que eu identifiquei bastante erro de revisão, bastante erro gramatical, palavras omitidas, assim. Eu, inclusive, falo no vídeo, né, que eu trato desse livro aqui. Nos livros do Clube de Literatura Clássica, até os momentos o que eu li, né, até o momento eu não tive esse problema. Outro tópico que eu queria tratar com vocês é sobre a curadoria das obras, né, que é isso, como é que funciona o processo de escolha, né, dessas obras. O processo em si eu não sei como é que funciona, como é que eles fazem, mas sobre a qualidade da curadoria, né, eu acredito que eles têm acertado bastante nessa questão da curadoria. Eles têm colocado muitas obras que já tem traduções, já tem edições brasileiras, né? Inclusive, isso gera reclamações. Eu acho que principalmente quem já tem bastante livro, né? Quem já tem uma estante, que já tem uma biblioteca, pode ser que isso seja um problema, quem não queira edições repetitivas. Então, se você é uma pessoa que você já tem muito livro, principalmente muito livro clássico, e você vai assinar o clube com o objetivo de, eu quero livros clássicos que eles são inéditos no Brasil, por exemplo. Você vai encontrar no Clube de Literatura Clássica obras que já são mais raras, né? Ou não tem mesmo
edições brasileiras, sim, você vai encontrar. Como, por exemplo, eu tenho aqui essa edição da saga de... Gente, eu não sei se é Nihao, não sei exatamente como é que fala. Que é do clube. Aqui é uma obra que é rara de você encontrar. Eu não sei se já teve uma tradução para o português, se é a primeira. Mas que ela é rara porque eu já havia procurado, né? E eu só encontrei do clube. Então, assim, você vai encontrar? Vai. Mas a maioria, até agora, das obras que foram publicadas, dos livros publicados, eles são livros que já têm outras edições de fato. Então, são livros que é fácil você ter já na sua casa, caso você já seja um leitor assíduo de obras clássicas e tem uma biblioteca na sua casa, tem muitos livros. Então, se você é uma pessoa que tem problema em ter livros repetitivos, talvez não seja uma boa ideia para você ser assinante. Agora, se você quer ter edições mais caprichadas, com material melhor, de maior qualidade, e não tem problema de ter obras repetidas, né? Então, nesse caso, talvez seja uma boa ideia você assinar o clube, ó. Por exemplo, eu tenho aqui a minha última edição que eu recebi, que é a edição de dezembro, né? Orgulho e Preconceito. É uma obra que ela já tem várias edições brasileiras, né? Inclusive, se eu não me engano, foi a Dark Side, há um tempinho atrás, poucos meses atrás, lançou também uma nova edição de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e o clube lançou aqui a deles. Então, se você é uma pessoa que já tem muitos livros clássicos, provavelmente você já tem essa obra. E aí você teria mais uma obra repetida. Mas, por exemplo, essa edição aqui é uma edição histórica, né? Eles reproduziram a primeira edição de Orgulho e Preconceito, nessa edição do Pavão, linda, maravilhosa, e que a própria edição nesse formato, com essas cores, com esse desenho, a diagramação que eles fizeram, as figuras, né, que eles colocaram que foi de um pintor, de um desenhista renomado, tudo isso acrescenta um valor à obra que as outras edições que tem no Brasil, elas não têm, né? Então, pode ser que você, que já tem a edição de Orgulho e Preconceito, você, mesmo assim, queira essa edição por ela ter um valor próprio. Então, caso você não tenha problema de ter essas obras repetidas, né? Eu recomendo sim que você assine o clube. E outro ponto, por fim, que eu acredito que também interessa muito a vocês que estão aí pesquisando se vão assinar ou não, é a questão do custo-benefício. Então, assim, de fato, você vai encontrar grande parte dessas obras aqui, já com edições brasileiras, né? E com um valor menor, de fato. Mas é aquilo. Aqui no clube você tem edições mais caprichadas, com material melhor. E quem entende, né? Isso eu não vou poder falar porque eu não sei outros idiomas, não entendo de tradução. Mas eles têm essa proposta de caprichar em tudo, inclusive nas traduções, na diagramação. Então pode ser que sejam edições que, no geral, são melhores do que as edições que estão aí, de forma mais fácil de você adquirir. Agora sim, o que eu vejo muito é que cada caso é um caso, cada livro é um livro. Existem livros que pode ser que o do clube seja inferior a de alguma editora, mas eu acredito que a maioria dos livros do clube, eles acabam ganhando na questão de qualidade mesmo do material, do livro, e qualidade estética também, caso você seja que nem eu, que goste também de ter obras bonitas, né, que você dê valor a essa questão também da beleza da capa, né, não só a qualidade do material, mas a beleza também do livro. Se isso é algo que conta pra você, pode ser que o Clube de Literatura Clássica tenha um ótimo custo-benefício para você. Agora, caso você seja uma pessoa que você não se importa muito com a questão do material e da beleza das obras, e você queira mais uma qualidade de tradução para que você possa escolher melhor qual é a tradução,
o tipo da diagramação, a revisão do texto, uma editora na qual você tenha mais confiança, pode ser que esses livros eles não tenham um custo-benefício bom para você, porque realmente o preço da assinatura tá um pouquinho salgada, né? Tá, pelo menos aqui pra mim, eu não sei se é o mesmo preço para todos, porque tem a taxa de entrega, né? Mas tá em torno de R$ 80 por mês, né? A assinatura anual. Deixa eu verificar aqui. Aqui, atualmente, eu estou vendo aqui no dia 13 de janeiro de 2026, o plano Mecenas, que é o anual, você vai adquirir o box desse mês, que é a Montanha Mágica, maravilhoso, amei, gente, essa edição, não vejo a hora de receber, mais a Divina Comédia, por 12 vezes de R$ 74,90, mais R$ 9,90 de frete. Quanto é que fica isso? Vamos ver. R$ 74,90 mais R$ 9,90. Você vai adquirir em torno de R$ 84,80 por mês, como mecenas, né? Assinatura de 12 meses. Agora tem o plano trimestral. Antigamente existia o plano mensal, mas eles retiraram, agora não tem mais essa opção. E o menor plano deles é o plano trimestral, que inclusive, após você renovar uma vez, você tem acesso à loja, né, para adquirir as edições antigas. Aqui o valor está por 3 vezes, né, porque são 3 meses, é trimestral, de R$ 84,90 mais um frete de R$ 9,90, que dá aí um valor de R$ 94,80. Então, para você, por exemplo, dá R$ 94,80 ou 84, né? Num livro que não é tão grande, né? Como vocês podem ver aqui, o Orgulho e Preconceito, ele não é um livro que ele é grande. Talvez para você não valha a pena, não tem um custo-benefício bom, né? Agora, para mim, eu acredito que sim, por conta da qualidade do material, da beleza da obra, todas as qualidades que eu disse para vocês e a experiência, né? Porque no final das contas, a gente tá comprando uma experiência. E uma experiência bastante importante que eu dou pro Clube de Literatura Clássica, né? Uma experiência pessoal, é que para mim, enquanto eu puder estar apoiando esse tipo de projeto, eu vou apoiar. Porque assim, gente, não é fácil esse mercado editorial brasileiro, né? A gente vê aqui os próprios canais sobre livros, né? Esses dias eu tava refletindo sobre o principal canal de livros que eu acompanho é o TLT, né? Da Tati Feltrin. E é um canal que ela já tem há tantos e tantos anos. E ela ainda não tem 1 milhão de inscritos. Eu acho isso, assim, uma coisa chocante, impressionante. O Brasil, que é um país tão grande, que tem uma população tão grande, um país, assim, que não lê. Simplesmente você tem um canal que já tem, acredito que mais de 10 anos, desde quando o YouTube ainda era mato, e ela ainda não atingiu nem 1 milhão de inscritos, né? E aí vocês imaginam ainda um canal, você não paga nada para se inscrever, né? Agora você imagina o mercado editorial, como que é complicado se manter. E o Clube de Literatura Clássica eu admiro muito, porque é um projeto que é inovador, é um projeto que ele chama principalmente esse público mais jovem, através desses vídeos com inteligência artificial, muitas vezes, esses vídeos criativos, através dessas capas mais criativas, que chamam mais atenção e acabam atraindo um público jovem para esse mundo dos clássicos, para esse mundo que, quando você adentra, você só quer mais conhecimento, você só quer adentrar mais nessa alta cultura. Então, eu acredito que vale a pena, em mim, dá uma sensação assim de dever cumprido também, quando eu apoio esse tipo de iniciativa, né? Eu acredito que o clube ele tem contribuído muito para a disseminação da alta cultura, dessa literatura clássica que é tão importante, eu acredito, para a nossa sociedade, né?
Aqui no YouTube já é difícil você produzir esse tipo de conteúdo e você vê que pouquíssimas pessoas consomem e você tá vendo ali uma empresa que ela tá sobrevivendo, né? Sobrevivendo de literatura e ainda mais da literatura clássica, né? Eu acredito que essa experiência de você apoiar esse trabalho também é bastante importante para mim, conta demais. Então é isso, pessoal. Eu acredito que eu toquei aí nos pontos principais, de forma resumida, né? Os pontos positivos que eu acho do clube de literatura é a questão da experiência que você tem, dessa motivação a mais que você acaba tendo em ler os livros, que você vê aquela edição belíssima na sua estante e você quer ler aquela edição. A qualidade das traduções também eu tenho gostado, do material, qualidade da revisão, a experiência, tudo isso eu acho que conta bastante. Como pontos fracos, como pontos negativos, eu colocaria o valor, que ele realmente é um pouquinho salgado e dificulta quem não tem assim tanta condição para dar esse investimento, né, para adquirir livros de literatura. E também colocaria como ponto fraco do clube a questão da logística e da entrega. Acredito que eles poderiam melhorar aí essa questão da entrega para a gente poder receber o box no mesmo mês em que ele foi divulgado. Acredito que isso melhoraria bastante, até atrairia mais assinantes para o clube. Outro ponto também é do atendimento, né? Se você vai assinar, saiba que você vai ter problemas com o atendimento em questão de demora. Você manda a mensagem para o clube, eles respondem, eles são solícitos, eles lhe ajudam. Até hoje, todas as mensagens que eu mandei, eu fui respondida. Os problemas que eu tive, que não foram muitos, na verdade, foi do meu último box, que faltou, do penúltimo box, faltou a foto do autor, né? E eu enviei isso para o clube. Eles demoraram bastante para responder, mas responderam, disseram que já tinham solicitado que essa foto fosse incluída no meu próximo box, que é o que eu vou receber agora, né? E é para essa foto do autor vir nesse outro box. Então, assim, sempre o que eu solicitei para o clube foi respondido e foi resolvido. Apesar de que apesar de o tempo não ser tão célere, né? Eu acredito que seria melhor que tivesse mais atendentes disponíveis para que as nossas mensagens pudessem ser respondidas mais rápido, né? Mas esse é outro ponto que eu acredito que se você pegar tudo isso, você esquece quando você recebe o box em casa e vê essas obras tão maravilhosas. Vou finalizar aqui esse vídeo mostrando para vocês as edições que eu acabei não gravando o unboxing aqui pro canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos unboxings que eu fiz, né? Desde o início, os boxes que eu recebi e também os que eu adquiri na loja. Então eu tenho aqui As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, né? Foi o box de julho de 2025. É uma coisa linda, gente. Linda, linda, linda. Aqui tá a noite e eu acredito que o vídeo não tá em boa qualidade, assim, pra mostrar tantos detalhes pra vocês. Mas, gente, esse livro aqui, ele foi um dos meus preferidos. Eu achei, assim, muito lindo esse detalhe em dourado. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Olha que coisa linda. Essas flores, que coisa perfeita. Todos eles vêm com ilustrações, né? Alguns vêm com mais ilustrações, outros com menos. Nesse caso aqui desse livro, ele tem menos ilustrações, pelo tipo mesmo do livro. Mas você vê aqui que tem belas ilustrações. Os brindes que vieram aqui com esse livro foi um livreto, que eu não tenho aqui ele em mãos, eu sempre deixo separado na minha estante. Mas teve um livreto, veio aqui um folheto com um planner atrás, né? A foto do autor, como sempre, com a frase que é de praxe, né? E o marca-página. Lindíssimo, lindíssimo.
Uma qualidade muito boa, pessoal. Qualidade, assim, muito boa mesmo. Que pra mim, sou uma pessoa desastrada, vale muito a pena ter livros com mais qualidade, que aguentem as pancadas que eu mesma dou neles. O próximo livro foi o box de agosto, que é o Amor de Perdição e Amor de Salvação, do Camilo Castelo Branco. Também é outra obra importantíssima, né? Da literatura portuguesa, um autor português importantíssimo. E agora eu tenho essa edição. É uma coisa que eu gosto do clube, né? Porque eu acredito que se fosse para eu comprar algumas dessas obras, talvez fosse demorar muito, ou talvez eu até nem chegasse a conhecer, né? Ou demorasse muito para conhecer ou adquirir, e acaba que você compra, não sabe o que você está comprando, e quando chega vale super a pena. Aqui é o marca-página do livro, a foto do autor. E tá aqui outra edição, também muito bonita. Bem simplista, né? Achei bem minimalista. Não é das que eu mais gostei do clube, mas eu achei bonito. Se você pegar assim em comparação com as outras edições, pode pesquisar na Amazon, por exemplo. Você vê que as outras edições, elas são sim inferiores em relação à estética, em relação à qualidade de ser capa dura, né? Do tamanho do livro, da diagramação aqui. Aqui esse livro ele contém ilustrações. Você não vai encontrar isso em outras edições. Então, por isso que eu acredito que para quem dá importância a essa parte, não vai se arrepender de assinar. E o próximo box é o box de setembro, né? Desse livro aqui, que ficou com essa capa bem assustadora. Almas Mortas, do Nikolai Gogol. E outra edição bastante impactante, né? Achei bastante interessante esse formato. Gente, e a capa, você sente assim, uma textura aveludada, assim, borrachada, sabe? Realmente, assim, é um material diferenciado que eles usam. Veio aqui com o folheto, a foto do autor, né? Figura, nesse caso. E aqui o marca-página também. O outro box foi o de outubro de 2025, que foi o Névoa, né? Do Miguel de Unamuno. Tá aqui um livro que eu acredito que eu não teria adquirido, eu não teria esse livro se não fosse o Clube de Literatura Clássica, né? E quando você vai vendo, você vai lendo, vai vendo as postagens do clube, você vai se interessando por aquela obra, você vai vendo também da importância que é, né? Então você acaba, durante aquele mês, criando também expectativas de ler aquela obra, né? É um autor que eu não conhecia, um livro que eu também não conhecia. Aqui tá a figura. Tem aqui o marca-página. Tem aqui o folheto. Também com um planezinho de leitura. Achei também maravilhosa essa capa, uma capa bem diferenciada. Eu vi que muita gente não gostou dessa capa aqui, mas eu achei bem bonita, gente. E diferente das outras edições, né, que tem desse livro. Já o livro, o box de novembro de 2025, foi essa belezura aqui, o Fantasma da Ópera. Gente, parece até assim, tem grandes coincidências, né? Nesse mês de O Fantasma da Ópera, eu escutei muito a ópera, né? O Fantasma da Ópera. Escutei muito, muito mesmo. Na verdade, não nesse mês, né? No de outubro. Esse livro foi revelado no dia 1º de novembro. E quando ele foi revelado, eu fiquei assim, chocada. Meu Deus, quanta coincidência. Porque eu escutava ali a ópera, a música, e eu já ficava pensando, eu quero ler o livro, eu quero ler o livro. Pois tá aqui uma edição linda nas minhas mãos e que eu vou ler em breve. E a minha assinatura do clube, ela acabou em outubro, né? Novembro foi a renovação. E quando eu vi que ele tinha saído, eu fiquei assim um pouco triste,
Nossa, não vou ter essa edição agora nas minhas mãos, porque como eu disse pra vocês, eu não ia renovar. Eu ia dar uma pausa, né? Aí o meu namorado, ele assinou pra mim, renovou pra mim, e eu recebi o Fantasma da Ópera, junto com a promoção do mês, que foi o Frankenstein, né? Frankenstein, ele não foi um box do mês, ele é uma edição antiga, né, de anos anteriores, que eu não era assinante, mas no mês que ele renovou pra mim o plano, tinha essa promoção de você receber o Fantasma da Ópera juntamente com o Frankenstein. Então, gostei bastante, porque eu também tava querendo muito essa edição do Frankenstein e adquirir na loja, né? E, por fim, o último livro que eu recebi, como eu já mostrei pra vocês, né? O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Um livro que eu já tinha bastante interesse, bastante vontade de ler essa obra. É uma obra tão importante, tão falada, né? A Jane Austen é uma autora que ela é muito elogiada, é considerada uma autora muito importante. Eu acredito que dentre as autoras femininas consideradas clássicas, eu acredito que a Jane Austen ela é a mais famosa, ela é a que mais é falada. Aqui tem o marca-página. E tem aqui o folheto com o planner, né, de leitura. Eu gosto muito, gente, quando eles lançam essas edições assim, com essa aparência, esse design mais clássico, né? Lembra aquelas obras de coleções antigas, né? Nesse dourado, esse verde. É uma edição que me lembrou muito O Conde de Monte Cristo, né? Que era um livro tão pedido pelos assinantes do clube, também foi lançado. A gente vê, só que esse aqui é no azul e esse aqui é no verde, né? O fundo, mas esses mesmos detalhes dourados que lembram muito aquelas coleções antigas de livros clássicos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que acredito que vai ficar um vídeo bastante longo. Espero que vocês tenham tido paciência de chegar até o final do vídeo. Espero ter ajudado. Não esqueçam de conferir a descrição do vídeo, porque eu coloco os links do que eu citei, dos outros vídeos do canal. Vou deixar o link do site. E é isso, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam, a experiência de vocês como assinantes do clube, ou se você ainda não é assinante, ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que se eu souber eu respondo. Então é isso, não esqueça de se inscrever no canal e tchau, tchau, até o próximo vídeo.